Futuri apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri apresenta The Pitch Invaders, episódio 224. Chegamos em mais uma invasão futeboleira, diretamente do Spotify, SoundCloud, demais agregadores de áudio e também para quem está acompanhando no YouTube, sejam muito bem-vindos ao The Pitch Invaders. Hoje a gente vai bater um papo sobre uma das equipes que está fazendo um ótimo campeonato, acima da expectativa de muitas pessoas e que vem fazendo um trabalho muito legal, por isso a gente vai falar um pouco mais sobre a equipe do Cuiabá, que hoje tem uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Ao meu lado hoje, meu xará, Gabriel Assis, que também está sendo um dos colunistas aqui no site, falando sobre futebol brasileiro. Tudo bem, xará? Como é que tu tá? Seja bem-vindo, é a primeira que ele está aqui com a gente no podcast, já está no site já há algum tempo com a gente, mas é a primeira que ele está aqui no podcast. Tudo bem, xará? Pô, tudo certo, Gabriel. Obrigadão pelo convite e principalmente muito obrigado ao professor Luiz, já antecipando o cara, mas o pessoal já viu o nome dele no título, então não é muita surpresa, né? Mas agradecer demais ao professor Luiz por ter participado aqui com a gente. E vamos falar aí desse Cuiabá que tá surpreendendo muita gente, tá fazendo em determinado momento do campeonato, o pessoal já achou que não ia dar muito para ficar na primeira divisão, e agora o time engrenou bonito, tá jogando bem e merece aqui um Pitch Invaders inteirinho sobre o Cuiabá, porque o trabalho é muito bom. Para a gente entender um pouco mais sobre esse trabalho, nosso convidado de hoje, Luiz Fernando Jubel, auxiliar técnico permanente da equipe do Cuiabá, quem a gente já agradece mais uma vez a gentileza de estar aqui com a gente nesse episódio. Professor Jubel, seja muito bem-vindo. Como falamos para os nossos convidados, sempre sinta-se em casa. Eu que agradeço pelo convite, espero que a gente esteja à altura aí de fazer o primeiro Pitch Invaders do Gabriel de uma forma bacana, que a conversa saia de uma forma tranquila. Eu sempre costumo dizer que é um prazer conversar sobre futebol, eu converso por horas e horas e vai, então resenhar sobre futebol é uma das minhas coisas favoritas, então agradeço pelo convite e que a gente possa falar bastante aí sobre futebol, Cuiabá e qualquer outros assuntos que vocês sejam interesse, a gente está aqui para conversar e aprender também um com o outro aí. Então, futeboleiros e futeboleiras, vamos conhecer um pouco mais as ideias do professor Luiz Fernando Jubel e também esse trabalho na equipe do Cuiabá. Uma das coisas que a gente sempre comenta aqui, eu acho que é importante começar o podcast, é falando sobre esse contexto, porque o Jubel é um cara muito novo, 32 anos, já passou por diversos clubes aqui do futebol nacional, não é um ex-jogador, e isso já começa, eu acho que o debate ser muito legal da gente entender, porque há uma nova geração de treinadores chegando, né, e a gente percebe esse movimento. Professor, eu queria entender esse contexto que você chega ao futebol, já passou aí por Bahia, Ponte Preta, né, agora passou pelo Juventude também, né, agora na equipe do Cuiabá. Queria que você contasse um pouco mais sobre esse seu contexto de você chegar no meio do futebol, ainda ser um cara muito novo e já está na elite do futebol, que é a Série A. Certo, eu desde moleque, assim, sempre sonhei em ser treinador, né? Gosto de jogar bola, até acho que para o meu nível não profissional sei jogar direitinho aqui nas peladas da comissão, mas obviamente não tenho o grau de talento dos atletas profissionais que a gente treina aqui no Cuiabá. Dá para tentar driblar o Jorginho, não? A gente tem uns embates bons aí, mas a última vez saiu vitória do time do Jorginho, 2-1, foi um jogo equilibrado. Ele fez um desarme bom ali que ele fala toda hora. E o Jorginho foi um jogador de altíssimo nível, né? Mas o meu sonho desde moleque sempre foi ser treinador, né? Eu acho que é uma coisa dessa nova geração em que a figura do treinador acaba sendo um pouco potencializada, além da figura dos atletas. Eu sou fruto disso daí, então desde criança eu sempre tive claro na minha cabeça que eu gostaria de ser treinador de futebol. Eu venho de uma família simples, humilde, lá de Curitiba, nunca nos faltou nada, mas também nunca sobrou nada, então meus pais sempre nos estimularam bastante a estudar, e eu sempre fui nessa daí com a ideia de me preparando para fazer da melhor forma possível para virar treinador. Então sempre fui esportista na escola, joguei basquete, joguei futebol, e através disso daí surgiu a oportunidade de eu estudar nos Estados Unidos.
Apliquei lá um programa que auxilia pessoas a conseguir bolsas de estudo lá. E aí eu tinha na minha mente que eu gostaria de ir para uma universidade que me permitisse jogar a liga universitária lá. Iniciei na prática, tenho um pouco dessa experiência prática como atleta, mesmo no nível não profissional, no nível semiprofissional, que já é muito interessante, que você consegue tirar muito aprendizado. E ao mesmo tempo ir me qualificando. Então eu fui estudar lá, me formei em educação física. O sistema educacional dos Estados Unidos é um pouquinho diferente, então eu me formei em educação física, comunicação e administração, tenho os 3 diplomas, e ao mesmo tempo lá eu já fui tirando as minhas licenças de treinador pela Federação Americana, né? Comecei lá na UF, depois fiz a E, depois fiz a D, depois fiz a C, e enquanto isso tinha alguns estágios de verão que são obrigatórios para você se formar lá. Eu gostaria de voltar ao Brasil, né, para ficar um pouco com a minha família. E nisso aí eu entrei em contato com Curitiba, dei uma sorte, uma época, que encontrei o e-mail de uma pessoa do marketing do clube, como uma das minhas formações é de comunicação, é de administração. Eu iniciei a minha trajetória no marketing do Curitiba, não conhecia absolutamente ninguém no mundo do futebol, nenhum contato, amigo que pôde indicar nada. E eu entrei no marketing, né? Me formei, entrei no marketing. Isso aí foi primeiro a passagem em 2011 como estagiário, depois definitivo em 2012. E eu fico um tempo muito curto no marketing, porque quando eu chego no marketing, através de algumas oportunidades de tradução, eu me aproximo do presidente do clube, Dr. Wilson na época, Felipe Ximenes, diretor de futebol, André Mazuco, diretor de futebol, Marquinhos Santos, treinador, que nós vamos enfrentar agora no sábado. Toda essa rapaziada estava lá. E já com a minha experiência nos Estados Unidos, de ter jogado, de ter feito os cursos de treinador da Federação Americana, de ter feito um curso da FA da Inglaterra nos Estados Unidos, de análise, de ter sido treinador de equipe sub-9, sub-11, sub-12, eu já tinha alguma experiência, auxiliar técnico da equipe feminina lá, então eu já tinha alguma experiência nisso daí. E era um momento em que o futebol brasileiro estava começando a abraçar o processo de análise de desempenho. Então, Curitiba, o Marquinhos é um treinador que engloba muito isso aí dentro do trabalho dele, e a gente criou um projeto lá na época, e eu tinha criado um projeto, e a coisa não ia, um dia eu dei uma de maluco, fiz um relatório do Atlético Mineiro, escrevi, entreguei para o Marquinhos, eu lembro até hoje, ele olhou assim no campo, entregou para o auxiliar dele, não falou muita coisa. Aí no dia seguinte ele veio e falou: você trabalha comigo a partir de agora, e esse que você fez eu quero outro para amanhã do Náutico, que era o nosso próximo adversário. Então, foi assim que começou, né? Foi assim que começou. Eu trabalhei no Curitiba como analista lá no clube, saí de lá, a gente deixou um legadinho lá, foi bacana. Fui para o Bahia inicialmente como analista em 2014. Aí no ano seguinte, em 2015, eu viro auxiliar técnico da casa. Na sequência, o Charles Fabian, que era o outro auxiliar técnico da casa, assume a equipe na reta final da Série B e me convida para ser auxiliar direto dele. Isso aí eu tinha 26 anos. Então as coisas foram acontecendo para mim assim muito rápido, né? Certa sorte, certa confiança das pessoas. Eu também fui um cara que sempre me entreguei e entendi o tamanho da oportunidade que eu estava tendo e que eu precisava valorizar aquilo da melhor forma. E infelizmente a gente não conseguiu acesso no Bahia em 2015. Ali o presidente me convidou para continuar no clube, mas indicou que gostaria de tocar toda a comissão do profissional. Então 2016 é um ano em que eu vou para a base. Eu tinha comentado com o presidente que eu gostaria de fazer um curso em Portugal para continuar minha formação, uma pós-graduação em treinamento de futebol em alto rendimento lá na Universidade de Lisboa, cujo coordenador era o Zé Mourinho, um curso desenhado por ele. E aí, então 2016 foi o único ano que eu trabalhei na base, foi um ano de muito aprendizado para mim. Ficava treino o dia inteiro no campo lá no Bahia, sub-17, sub-15, sub-20, fiquei quase 120 dias fora do país também. Em todas as datas FIFA eu ia para Portugal para fazer esse curso, tive a oportunidade de fazer estágio em diversos clubes europeus como parte da nossa formação lá. Quando eu retorno, o Guto Ferreira é o treinador, e aí ele me puxa para ser auxiliar do profissional novamente, né? Aí a gente faz uma campanha bacana ali de campeão do Nordeste em 2017, isso já como auxiliar fixo do profissional novamente.
E aí, quando o Guto vai para o Inter, é onde a gente se encontra com o Jorginho chega lá, a gente tem uma parceria muito boa, e aí o Jorginho resolve fazer o convite para que eu acompanhe ele, e aí foi um período de... eu falo que foi a minha Harvard, né? Foi um período de muito aprendizado com ele, aí segui ele. O Bahia eu era auxiliar da casa, como eu estou aqui, mas auxiliar direto dele no Ceará, no Vasco, na Ponte, no Curitiba 2 vezes, né? Aí ele toma a decisão de breve de seguir como comentarista. Ano passado, ele comentou a Libertadores para o SBT, e aí a gente segue a carreira. Então eu fui pro Juventude, até por indicação dele, como auxiliar da casa na reta final da Série B. E é isso aí que gerou o convite do Cuiabá, né, para eu vir para cá no início do ano, já num projeto a longo prazo do clube, um clube que está tentando se estruturar de uma forma muito bacana, tanto em termos de estrutura quanto em termos metodológicos. Então, o convite é para que eu venha como auxiliar técnico fixo do clube num projeto a longo prazo e que dê a tranquilidade para a diretoria escolher o treinador para a temporada naquele momento. A escolha ocorre pelo Alberto, depois a diretoria resolve fazer a troca, e aí volto nessa função de dar tranquilidade para eles, já com a Série A em andamento, para eles fazerem a escolha. E aí vem o Jorge, que já é um amigo de longa data, e é assim que se desenvolveu de uma forma resumida, desculpa me alongar um pouquinho, mas de uma forma resumida a minha história, já linkado com o nosso desenvolvimento nesse primeiro turno aí, que foi bacana. Boa, eu vou pegar esse finalzinho da sua resposta, professor, já chegando no Cuiabá, que apesar de ser uma chegada recente no começo do ano, deu para acompanhar a chegada de alguns reforços, né? Eu queria falar sobre essa montagem de elenco do Cuiabá, que talvez seja um pouco diferente de muito time emergente que a gente vê criando muitos jovens, revelando muitos jovens para vender e crescendo. O Cuiabá tem esses jovens, mas também tem muitos jogadores experientes. Tem jogador com experiência em time grande de Série A em todos os setores do time, praticamente. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, quanto essa experiência tem colaborado para esse momento bom do Cuiabá, colaborou para sair daquele momento ruim no começo do campeonato também. Com certeza. Isso foi o clube tem um departamento de análise de mercado bem estruturado, né? Que está o dia inteiro aí acompanhando jogos, fazendo lista de atletas, para que então a diretoria executiva tome a decisão final sobre quem vai ser contratado ou não. Sempre tem a interação com a comissão técnica também em relação aos nomes que são destacados. E um dos aspectos conversados lá no início do ano era que o Cuiabá, enquanto clube, precisava aprender o que significa jogar uma Série A, né? Então, um dos aspectos que poderia acelerar esse processo era justamente o fato de contratar atletas nos mais diversos setores que tivessem essa experiência de Série A e dessem um suporte ali dentro de campo. Acho que vale destacar também que o clube fez um processo similar fora de campo, né? Eu, por exemplo, já venho trabalhando em Série A desde 2013, trouxe o professor Altamiro Bottino para coordenação científica aí, mais de 30 anos de experiência, um cara que dispensa comentários. O preparador físico Jorge Soter também é um preparador físico com diversas Série A's na carreira, muita bagagem, muita experiência. O Éder Schibior, o supervisor que veio 16 anos de Atlético Paranaense. Então, só para citar alguns exemplos, né? Então, em posições-chave dentro do clube, dentro de campo e fora de campo, o clube procurou se estruturar com pessoas que têm um entendimento do que é a competição, mas já tinham vivido isso na prática. E eu acho que isso foi importante, porque nossa primeira parte do primeiro turno ali foi um momento onde houve instabilidade inicial pela troca de comando e depois, numa sequência imediata, onde a gente estava conseguindo o rendimento, mas esse rendimento não estava sendo acompanhado da pontuação que a gente entendia que a gente sabe que precisa, né, para atingir o objetivo da permanência. Então, todo mundo se manter tranquilo, confiante, acreditando no trabalho foi importante, e aí isso aí se exponencializa quando chega uma pessoa da figura do tamanho do Jorge, né, tetracampeão mundial, com toda a sua experiência, bagagem,
transmite confiança, tranquilidade para os jogadores, né? E aí, a partir daí, a gente consegue fazer um primeiro turno interessante. Agora, professor, tem uma coisa que me chama a atenção, que você falou da questão de dar tranquilidade na troca de trabalho. E isso a gente sabe que muitas vezes não tem, né? Porque muito clube troca, semana seguinte já tem um novo treinador e às vezes até a escolha acaba sendo nessa pressa. E ter um auxiliar permanente como você, imagino que ajude nesse processo. Mas eu queria saber exatamente como funciona para vocês, porque você trabalhava com um técnico, né, o Alberto Valentim, que tinha uma ideia, você auxiliava ele nesse sentido. Chega o Jorginho, algumas mudanças e também um cara que você já conhecia de certa forma, né, de longa data, como você nos contando aqui um pouco mais sobre isso. Essa sua função, o quão vital pode ser até para o clube ter essa tranquilidade para poder fazer esse movimento de uma troca mais pensada de treinador, quando tem que trocar? Como é que você gere esse momento de ter que trabalhar com o treinador de um jeito, trabalhar de outro, ou o clube já está sempre pensando num estilo mais ou menos parecido dentro do que você tem visto desde que está no Cuiabá? É claro que desde que eu estou no Cuiabá, a diretoria procura contratar treinadores, né, que consigam implementar dentro de campo o estilo que ela enxerga que é o melhor para o clube, né? Ano passado, o Cuiabá sempre foi uma equipe com muita força em casa, uma equipe ofensiva, e esse era o objetivo da diretoria na construção dos trabalhos, né? É uma equipe organizada dentro de campo, estruturada em todos os seus setores, né? Que ataque bem, que defende bem. Claro que, assim, todo treinador tem as suas preferências, né? Em termos metodológicos, em termos táticos, e aí o trabalho do auxiliar técnico nesse sentido de sempre transmitir a ideia do treinador, né? Por mais que em alguns momentos não existem duas pessoas que pensam de forma igual, porque elas não são as mesmas pessoas, né? E aí, se existe um conflito de ideias, você precisa defender a ideia do treinador, que é a ideia da pessoa que é quem gere o processo, né? Que é o líder do processo. Também é um trabalho como é que eu posso dizer, o auxiliar técnico, por ele estar num período mais longo, ele acaba se tornando mais próximo dos atletas, né? Então, ele tem esse trabalho de repente, auxiliar o treinador em termos de gestão de grupo, com atletas que não estejam jogando, com atletas que, de repente, estejam se sentindo um pouco subutilizados. No início do trabalho, tem a tarefa de fazer essa transmissão de informação, né? Por mais que hoje em dia diversos treinadores se conversem, né? Todos nós acabamos nos conhecendo com os cursos da CBF em dezembro, antes da pandemia, que eram feitos lá, então acaba desenvolvendo uma amizade boa na maioria dos casos, mas o auxiliar técnico tem a responsabilidade de fazer esse fluxo de informação, a equipe vinha atuando desse jeito, tal jogador tem essa melhor característica, né? Até o treinador ter tempo para que ele possa tirar suas próprias conclusões. E é como você falou, é um profissional que é da casa, então ele muitas vezes também tem o papel de fazer um questionamento, né, para que nem sempre o papel do auxiliar é um papel de concordar, mas sim um papel de questionar para que possa gerar um crescimento no processo e o treinador tenha considerado todas as possibilidades e informações antes de tomar a melhor decisão. Nem sempre é uma relação fácil, mas claro que aqui no nosso caso é facilitado muito pelo fato de que eu já tinha uma experiência prévia com o Jorge, mas eu, por exemplo, como auxiliar técnico fixo do clube, que fui aqui no Juventude e no Bahia, sempre tive uma relação muito boa com os treinadores, e no nível pessoal eu sempre procurei aprender coisas específicas de cada um, né? Então, eu lembro, para citar alguns treinadores aí de renome hoje no futebol brasileiro, que eu tive a oportunidade de ser auxiliar enquanto auxiliar fixo do clube: Carpegiani, Guto, Sérgio Soares, Marquinhos Santos, Doriva, Pintado, agora o Jorginho, o Alberto, né? Então, Péricles Chamusca lá no Curitiba, Gilson Kleina, enfim, alguns. Então você sempre vai tirando coisas que você acha que são mais interessantes, coisas que você acha que são menos interessantes,
e aí você vai formando a sua própria forma de trabalho, né? Então, eu considero que hoje em dia o trabalho do auxiliar técnico fixo ele é fundamental dentro de uma estrutura de futebol de primeira divisão, e isso é acentuado hoje por essa questão da regra, né? A questão de que os clubes só têm a liberdade de escolher 2 profissionais por campeonato, então a figura do auxiliar técnico fixo é fundamental para que justamente seja aquela pessoa que traga tranquilidade e segurança para que o clube tenha o tempo de tomar a melhor decisão, né? E ainda, né, nessa questão da gestão de grupo mesmo, o Cuiabá teve óbvio, uma conquista gigantesca ao subir para a primeira divisão pela primeira vez no ano passado, e com alguns jogadores sendo importantes, e alguns jogadores que foram titulares em boa parte da campanha do ano passado acabaram, pela chegada de alguns reforços, inclusive ficando mais no banco nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Como que funciona a gestão do elenco para você administrar e tirar um jogador que foi importante numa conquista do time e levar esse jogador para o banco para dar espaço para um reforço? Hoje em dia, nós trabalhamos com a situação de que o histórico do atleta é bacana e sempre é levado em consideração, mas o rendimento imediato nos treinos e no campo é aquilo que garante o atleta a sua função, né? Então, ninguém, entre aspas, tem a vaga garantida porque conseguiu um certo status. Talvez no início de temporada isso seja levado em consideração porque o elenco ainda está em formação, mas ao longo dos jogos é o rendimento dentro dos jogos e aí todas as suas possibilidades em termos de encaixe tático, características. Às vezes tem um atleta que está muito bem no banco, mas a estratégia do jogo pede outra coisa. Então você tem a ciência de que o atleta está bem, mas ele tem que esperar uma oportunidade, de repente entrar no segundo tempo, dali outro jogo. Então é uma engenharia complexa, né? Mas eu acho que é uma coisa que o Jorginho sempre fala e consegue gerir muito bem. Eu também, no momento que estive sempre à frente, sempre falei para os atletas que não é fácil, mas a gente sempre tenta trazer a justiça, né? Então, trazer a justiça, os próprios atletas têm um entendimento de jogo muito grande, eles conseguem reconhecer os companheiros que estão treinando bem, os companheiros que vêm numa sequência boa dentro de campo, e que as escolhas e as substituições têm uma lógica, por mais que muitas vezes não é a lógica interna do atleta, né? Que muitas vezes possa se sentir naquele momento de certa forma até injustiçado, mas que existe uma lógica em prol do grupo, né? E que ele precisa aceitar naquele momento, porque também vai ter um momento em que ele vai estar dentro de campo e vai ter outro companheiro que vai estar aceitando, né? Então a força do grupo, né? Acho que quase todos os atletas aqui do Cuiabá foram titulares em algum momento no primeiro turno. Então, até um número interessante de levantar, mas vários atletas já foram titulares em algum momento. A equipe teve uma situação de ajustes importantes ao longo da caminhada. E isso aí sempre houve o respeito, né? Então, os atletas sabem, o nosso grupo é enxuto também, né? O nosso grupo hoje tem 25 atletas de linha, mais os goleiros, então é um grupo enxuto, e isso aí também facilita para que todos se sintam importantes no processo. Como o grupo é muito longo, aí você acaba deixando mais atletas entre os não relacionados, que nem chegam aí para o banco. Isso aí também é uma situação um pouquinho mais complicada, mas que também faz parte do processo, e o atleta sabe que ele tem a oportunidade nos treinos de provar o seu valor, e aí só pode jogar 11, né? A questão boa para o treinador é quando às vezes tem mais atletas que merecem entrar e só podem entrar 11, né? E aí o cara sente que está bem, mas a equipe também, e ele sabe. Mas hoje em dia os atletas são muito profissionais, eles entendem bem esse processo e sabem que no nível de competição que a gente está, a oportunidade vai surgir, e que existe um trabalho muito por trás, por grande, da comissão técnica, da diretoria, para que eles tenham que dar a resposta. Então, hoje o atleta trabalha sob pressão, né? Eles sabem que precisam entregar rendimento, uma consistência grande. Agora, para quem está ouvindo o podcast, a gente está conversando com o Luiz Fernando Jubel, que é auxiliar técnico permanente da equipe do Cuiabá. E, professor, tem algo também que me chama a atenção quando a gente fala desse trabalho. Hoje o Cuiabá, quando a gente está gravando
é o 11º colocado, e ele surpreendeu muita gente. E eu lembro que eu conversei, antes de começar o Brasileiro, com um cara que você trabalhou junto, que foi o Marquinhos Santos, e ele falava que o time do Juventude naquele momento ia ter coragem para jogar, ia se mostrar um time corajoso, porque querendo ou não, eu imagino que seja mais difícil quando um time sai da segunda divisão para a primeira, ser aquele time que vai propor jogo, aquele time que vai tentar atacar mais do que os outros adversários, imagino que por N questões. Como fazer isso? Porque, querendo ou não, também a equipe precisa pontuar para fugir de uma zona de rebaixamento no início, para conseguir pontuar no início e pegar a confiança. Como fazer esse trabalho para saber o momento dos jogos que você vai ter que atacar mais, os jogos que você vai defender um pouco mais, colocar essa ideia talvez até mais camaleônica num time que recém subiu, porque em alguns jogos vai ser confronto direto, outros há uma disparidade maior. Como fazer esse trabalho também, professor? É uma pergunta interessante, porque eu enxergo que um dos fatores que foi muito importante para nós no primeiro turno, e a gente sabe ainda que o trabalho não terminou, né? Ainda tem todo o segundo turno que a gente tem que cravar para atingir o objetivo da permanência, mas falando sobre o que já foi atingido, que é a questão do primeiro turno, é que o nosso time teve uma flexibilidade tática interessante. Então, hoje, o Cuiabá é uma equipe que consegue, com relativa facilidade, a gente consegue ajustar tanto defensivamente quanto ofensivamente, com que a equipe jogue em diferentes sistemas, né? Para a gente falar aqui de uma forma rápida, nós jogamos com linha de 5, defendendo no jogo no segundo tempo contra o Palmeiras, nós jogamos no jogo do Atlético Mineiro assim, no segundo tempo contra o Flamengo, nós jogamos em alguns jogos como contra o Internacional, com o losango por dentro, nós jogamos em outros jogos, por exemplo, no segundo tempo contra o Bragantino, uma sequência dali, Ceará, Chapecoense, outros jogos no 4-2-3-1, e aí ajustes. Então, assim, como é que isso é trabalhado? Primeiro que eu não enxergo, assim, o futebol como uma simples divisão entre equipes reativas ou equipes que vão tentar propor o jogo, né? Eu enxergo como o nosso papel enquanto treinador transmitir padrões coletivos que possam potencializar os atletas individualmente, e aí também, dependendo da metodologia de cada um, você pode trabalhar no desenvolvimento individual do atleta dentro da posição dele. Mas existem determinados momentos do jogo, né? Então, nós sabemos todos dos 4 momentos do jogo, e aí eu tenho uma divisão especial de como cada um desses momentos são divididos, e aí, a partir disso daí, a gente transmite para os atletas padrões coletivos que devam ocorrer com e sem bola. Padrões coletivos que muitas vezes não são determinados pela estrutura de jogo, né? Eu estava lendo, por exemplo, a reportagem que vocês fizeram recentemente sobre o Cuiabá, onde vocês destacam ali as 2 linhas de quadro com a ideia de fechar o centro, né? Então, esse comportamento de fechar o centro, das linhas estarem próximas, com referências dentro de campo, são comportamentos que são transmitidos independentemente do sistema que você está defendendo, né? E aí, claro que tem situações de jogo onde você adapta em relação às questões que os adversários te colocam em termos defensivos. E a mesma coisa no momento ofensivo. Nós temos... o nosso objetivo é sempre ter mais a bola do que o oponente, mas existem algumas situações onde você não vai conseguir aplicar isso, porque o adversário não perde tanto a bola e tem a qualidade de manter a posse de bola mais do que você naquela determinada situação. Em alguns cenários onde o ambiente do jogo, como, por exemplo, você está fora de casa, segundo tempo você tem o resultado na sua mão, então isso aí naturalmente faz com que o atleta se sinta um pouquinho mais receoso de se lançar para o ataque ao mesmo tempo. Então existem diversas variáveis, às vezes em termos de estratégia é mais interessante com que você crie o espaço nas costas, porque o adversário está te concedendo esses espaços, né? Então, o que eu acho que é importante é você, primeiro, em termos de treino, você ter conceitos definidos que independem do sistema e que os atletas entendam o que fazer nos 4 momentos do jogo e nos seus submomentos em termos coletivos.
Isso daí eu acho que é o que traz uma segurança para a equipe de ela conseguir navegar uma competição inteira, mesmo com uma flutuação de elenco que às vezes ocorre. E ainda nisso de modelo de jogo, como que você falando mesmo do modelo do Cuiabá, como consegue se adaptar a diferentes contextos e ao que cada jogo pede, foi bem rápida a melhora com o Jorginho, né? E já vinha numa crescente enquanto você estava por lá, e aí, como comandando a comissão técnica, e depois o Jorginho chegou e as vitórias vieram junto, o time cresceu, e foi um modelo de jogo rapidamente assimilado e que a gente vê que casa com as peças do Cuiabá, né? Então, o quanto do modelo de jogo que vocês implantam hoje tem a ver com o futebol ideal do Jorginho, aquilo que ele gosta de implementar, e o quanto tem aquilo que o elenco pede, né? Como equilibrar o que o treinador gostaria e o que o elenco pode te oferecer? É uma questão interessante, né? O treinador, eu penso que o treinador, primeiramente, ele é contratado para vencer. Segundo, ele tem que levar em consideração os aspectos culturais de onde ele está, as expectativas, né? Então, dentro do Brasil, nós somos apaixonados pelo futebol, pela questão da ofensividade, né? E de como isso nos trouxe uma história importante em termos mundiais, Copas do Mundo, qualidade individual dos nossos atletas, enfim. Por vezes, você tem uma ideia de jogo, mas você não tem... eu não digo nem os atletas, porque hoje os atletas de Série A, em sua grande parte, são treináveis para executar boa parte das situações, mas muitas vezes você não tem o tempo, né, para determinar ideia de jogo, e muitas vezes não é que cada elenco desenvolve características específicas que você precisa saber trabalhar. Eu digo um exemplo assim geral. Nós tivemos ali a partir do momento em que eu estou no comando, o jogo do Fluminense, jogo do São Paulo, jogo do América Mineiro, são jogos em que a gente tem um rendimento muito interessante contra equipes que têm um estilo de defesa com menos pressão, eles têm menos gatilhos de pressing, eles correm menos para frente, eles encurtam menos a bola, eles têm uma preocupação maior em apenas que impedir com que a gente consiga quebrar as linhas, e é uma coisa que a gente trabalha muito, esse entendimento ofensivo de como a gente quebra linha após linha, independentemente do sistema que a gente joga. E nós estávamos num processo de evolução interessante, mas a gente estava sofrendo contra equipes que tinham um aspecto de pressão maior em relação a isso, e defensivamente a gente ainda estava tendo alguns ajustes também em relação aos timings de executar situações de pressão, né? E aí quando o Jorge chega, consegue fazer uma boa leitura de que nós precisávamos neutralizar espaços entre linhas, então ajusta de uma outra forma essas situações de saltos de pressão, e a equipe passa a ficar um pouquinho mais sólida, e aí você começa a procurar outras soluções que muitas vezes não são as soluções que no mundo ideal você utilizaria, mas que são soluções bonitas por sua efetividade, né? Então são situações como, por exemplo, eu tenho um entendimento que contra equipes que te pressionam muitas vezes você pode, e a gente estuda bem isso daí, onde os espaços são concedidos nas costas da primeira linha de pressão, ao lado da primeira linha de pressão, se você atrai, o espaço é criado na profundidade, se você atrai, o espaço é criado no lado oposto, mas muitas vezes uma solução mais simples é você puramente pular esse pressing do adversário com uma bola mais longa, né? E isso aí é uma coisa que a gente vem conseguindo fazer bem recentemente, acho que é claro para todo mundo, e claro que tem as suas jogadas específicas e mecânicas específicas, mas é uma situação importante que você pode utilizar e que, às vezes, você consegue ter um nível de efetividade maior porque a solução é mais simples, e isso aí vai te trazendo, elevando confiança, você vai conseguindo resultados, isso aí vai elevando a confiança dos atletas para que, então, com os resultados positivos acontecendo, você consiga
propor soluções de mais diversas formas, né? Eu acho que uma equipe joga bem quando a equipe está organizada e controla bem os 4 momentos do jogo e, dentro do possível, tem a bola o maior tempo possível, né? Então, se a gente for pegar alguns jogos, por exemplo, contra Sport e Inter, especificamente, foram jogos em que o Cuiabá teve um aspecto dominador em relação à posse de bola, um jogo ofensivo, um jogo bonito de assistir, com grandes chances, um volume bom de chances de gols criadas e um volume pouco baixo de chances concedidas. Existem outros jogos onde o método mais eficiente em busca de resultado era, de repente, de você ser um pouquinho mais conservador no jogo entre linhas, porque o oponente tinha qualidade para te causar problemas em relação a isso. Então, o jogo do Palmeiras foi um jogo que foi muito destacado dessa forma, que a gente conseguiu controlar bem. Eles tiveram uma rota de ataque no segundo tempo, que era a questão dos cruzamentos com o Daverson, e aí, pela qualidade individual dele, ele conseguiu criar algumas chances, mas a gente conseguiu, de diversas rotas de ataque que eles tinham, a gente conseguiu praticamente neutralizar as principais, e aí disso daí sai com um resultado quando você vence uma equipe que é atual campeã continental, isso traz muita confiança, e aí a gente tem conseguido ter uma sequência interessante de resultados que a gente espera que continue para o segundo turno. O papo tá muito legal, mas antes da gente seguir com o Luiz Fernando Webel, auxiliar técnico permanente lá da equipe do Cuiabá, a gente vai para uma rápida parada aqui no The Pitch Invaders. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club por apenas R$12 mensais, ou até mesmo em planos semestrais com desconto, ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri. Então, fique ligado. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futuri.com.br. Eu acho que um tema que não pode faltar nesse episódio para a gente comentar é também algumas questões culturais e geográficas, né? A gente está falando de Campeonato Brasileiro longo, né? 38 rodadas, mas que a gente fala de um país continental, viagens longas, fuso horário diferente, né? A gente está gravando hoje, por exemplo, com o professor Webel, o fuso horário é diferente. O clima nem se fala, eu estou gravando do Rio Grande do Sul, o Gabriel de Assis está gravando de São Paulo, o professor Yubel está gravando lá de Cuiabá, então assim, a gente tem essa mudança também muito grande. Isso influencia também quando a gente fala de desempenho, professor, quando a gente fala de trabalhar a equipe, quando, por exemplo, vocês têm que vir até aqui o Sul para jogar contra o Juventude, que é o jogo até a gente está gravando na quarta, tem o jogo no final de semana contra o Juventude. Isso influencia também o desempenho, as viagens longas, a mudança climática? Eu acho que sim, se você não tiver uma preparação adequada em termos de logística, em termos de preparação fisiológica dos atletas, isso daí pode atrapalhar, né? Claro, o clube trabalha para minimizar todos os riscos, ainda tem a questão da distância, né? Que a viagem mais curta, o Cuiabá acaba tendo que ir 2 horas e meia até São Paulo e a partir dali fazer a viagem, né? Isso daí como você falou, é a questão geográfica, mas quando necessário, por não existir uma outra solução que o clube julga interessante, como foi o caso no jogo da Chapecoense, fretamos um voo. Isso aí foi importante, foi a nossa primeira vitória. Às vezes são alguns aspectos que passam despercebidos, né? Eu acho que o atleta, quando ele é contratado, ele precisa de um período de adaptação aqui, porque a questão da umidade, principalmente nessa época do ano, a questão do calor, né, tanto durante as sessões de treino quanto durante os jogos, é um aspecto importante. Então isso é a primeira questão. A segunda questão é que o Cuiabá tem uma variabilidade importante em termos do clima que enfrenta
ao longo do ano, porque dentro de casa, geralmente, muito calor, ar seco, umidade baixa, e fora de casa, potencialmente, aí no jogo de Caxias, a gente deve enfrentar um clima um pouco mais frio, não sei como é que está exatamente nessa época, ano passado. Agora está mais tranquilo, tá? Pode ficar mais tranquilo, agora que está mais... clima ameno. Isso é bom, mas assim, não é um aspecto, é uma questão que os atletas já estão acostumados, né? Nós temos uma rotina pré-jogo, pré-treino, na verdade, também pré-jogo, mas pré-treino bem interessante, de coleta de formulário de bem-estar, de avaliação, coleta de urina, avaliação termográfica, enfim, o clube tem toda a estrutura de trabalho para que os atletas sejam monitorados de perto, estejam em condições físicas top para que consigam jogar o seu melhor futebol. Eu não sinto que essa questão tenha sido um fator no momento que tenha atrapalhado nós em função do trabalho do clube, mas é algo que, se não é tratado com cuidado, é algo que pode vir a ser um fator complicador, com certeza. E ainda, professor, para retomar sua penúltima resposta, falando sobre o modelo de jogo do Cuiabá, você citou como a comissão trabalha de uma maneira se adaptando aos contextos. Se a gente for pensar no futebol em geral, tem muito treinador mostrando capacidade de grande adaptação, e são eles que têm ganhado ultimamente. Se a gente for pegar o Abel Ferreira no Palmeiras, o próprio Crespo no São Paulo, saiu da fila demonstrando uma boa capacidade de adaptação, agora está variando estruturas táticas também. Lá na Europa, o Tuchel chegou no Chelsea, se adaptou ao Manchester City na final da Liga dos Campeões. A gente tem visto muito treinador adaptável ganhando. A gente sempre fala que não tem certo e errado, mas queria que você dissesse como que você está enxergando, se você acha que o futebol vai cada vez mais caminhar para essa adaptação, de você ver o que você tem em mãos no momento, você ver o seu adversário, e fazer alterações pontuais para aquela partida ou para aquele espaço mais curto de tempo, ao invés de ser simplesmente um cara que tem uma ideia que não muda nunca e não abre mão de absolutamente nada. Eu acho que sim. É uma pergunta bem interessante, porque existem alguns treinadores que têm uma ideia, geralmente uma estrutura tática de preferência, uma ideia de jogo mais fixa, e eles são muito capacitados em implementar aquela ideia. Logo, eles precisam de mais tempo para que o elenco absorva aquilo, ou moldar o elenco especificamente com atletas, né, que melhor se encaixam dentro daquelas características. Mas hoje em dia, nem sempre isso é possível, porque você não tem o tempo, né? O futebol está cada vez mais imediatista, e eu acho que o grande treinador é aquele que tem a capacidade de reconhecer aonde que o atleta vai se sentir mais confortável, ou seja, como que você vai criar uma estrutura tática que, ao mesmo tempo, potencialize o que o atleta tem de bom, tanto com bola quanto sem bola, e esconda, entre aspas, as fragilidades que o atleta tem. E como é que você faz isso? Você faz isso tendo uma metodologia e uma ideia clara de trabalho, né? Como é que eu falo para vocês assim, como é que eu enxergo? Eu enxergo da seguinte forma: nós temos as 4 fases de jogo, e eu acho que se eu só desenvolver conceitos específicos para o ataque organizado como um todo, eu acho que a informação fica muito geral para o atleta. E aí ele tem uma dificuldade de aplicar isso na prática, pela falta de detalhamento, né? É a mesma coisa que eu chegar e falar, para eu ir do ponto A ao ponto B, é só ir para lá, vai para o norte. O cara, eventualmente, pode achar o ponto B, mas ele vai ter uma certa dificuldade. Se eu entregar para ele um mapa, que a princípio parece um pouquinho mais complexo, ele vai conseguir achar o ponto com uma certa forma, ou ele vai ter a capacidade de utilizar o mapa e dali para frente perceber que uma rua está bloqueada, que ele pode achar um caminho ainda melhor
Então, o atleta ainda tem essa liberdade, mas dentro de uma estrutura que é oferecida para ele. Então, se a gente for pensar assim, falando em termos de ataque organizado, né, eu vejo que são 4 fases. A primeira fase é a saída de bola. A saída de bola, eu interpreto que é quando a bola está parada, seja em arremesso lateral, ou seja, quando a bola está com o goleiro, em saída longa e saída curta. E quando a bola está parada, você, como treinador, tem um nível de intervenção ainda maior do que em outras situações, porque o número de possibilidades são finitas, né? Então, eu consigo trabalhar jogadas de uma forma um pouquinho mais mecanizadas nessas situações de primeira fase, arremessos laterais em diferentes setores do campo, a saída curta, mesmo que a bola seja fatiada, se a minha estrutura inicial é de uma equipe aberta, eu considero saída curta, e a saída longa é aquela onde você já compacta a equipe em um setor do campo para a disputa de primeira e segunda bola, e o que ocorre a partir disso. A segunda fase, para mim, é quando a equipe ela está enfrentando um bloco montado do adversário, um bloco de 10, 11, considerando o goleiro montado, né? Você é limitado pela lei do impedimento, então você tem os espaços que são concedidos para você nas costas, ao lado da primeira linha de pressão, né? O centroavante, ou o centroavante 10, ou 3, enfim, quem que seja. A mesma coisa para a segunda linha e a mesma coisa para a terceira linha, que é a linha defensiva, mas que você não consegue ocupar por causa da lei de impedimento. E aí você precisa ter, entre aspas, o talento enquanto treinador para que você identifique qual atleta joga melhor em qual zona, qual atleta joga melhor preso em qual zona, qual atleta joga melhor flutuando em diferentes zonas, levando em consideração não só o aspecto ofensivo, mas o aspecto defensivo. Eu tenho um atleta que joga muito bem nas costas da primeira linha, mas defensivamente ele me gera esse problema. Ok, o que é o mais importante? E aí essa aqui é o jogo de você saber encaixar as peças. Então hoje ofensiva, a terceira fase é quando você tem uma progressão, por dentro, pelo lado ou nas costas do bloco, e a quarta fase é quando você gera uma chance de gol a partir disso. Então, o nosso método de trabalho é você passar para os atletas padrões coletivos simples e gerais, mas do que fazer dentro dessas fases do ataque organizado, por exemplo, e as mesmas coisas para as outras fases. A defesa organizada, por exemplo, é ao contrário, quando isso ocorre com o oponente, o que nós temos que fazer. E aí você passa informações gerais para os atletas, sempre com o entendimento de que nós, treinadores, temos um teto de conhecimento e que os atletas, muitas vezes, ainda mais um elenco experiente, um elenco como o Cuiabá, de diversos treinadores dentro de campo, de atletas que têm uma paixão pelo jogo, eu sempre falo isso para eles, é um grupo que gosta de futebol, é um grupo que está sempre assistindo Série A, Série B, é um grupo que gosta de conversar sobre táticas, e que por isso, muitas vezes, tem soluções que são muito melhores do que as nossas enquanto treinador, e isso é ótimo, mas que também o nosso papel enquanto treinador é oferecer uma solução inicial para que não dependa simplesmente do improviso, porque hoje em dia, com o nível de estudo, intensidade física que o jogo ocorre, a tendência, como foi a origem da pergunta, é você enfrentar as equipes que são mais organizadas na sua estrutura coletiva e que são flexíveis dentro desse processo, elas têm um pouquinho mais de resultado. Então, se você tem um entendimento dentro dessas fases, né, que é como eu gosto de entender o jogo, e, ok, se a equipe joga em determinado sistema defensivo, os espaços ofensivos que elas oferecem estão aqui, aqui e lá. Então, defensivamente, eu acho que o sistema é importante, né? Você definir 4-1-4-1, 4-4-2, porque é as zonas preferenciais que você vai tentar defender do jogo. Mas, ofensivamente, eu não enxergo assim, eu não enxergo tão importante. Às vezes você fala para você facilitar a comunicação, mas o meu entendimento de como um jogo ofensivo é construído se você quer ter superioridade ou igualdade versus a primeira linha, se você quer ter amplitude ou não, e com quais jogadores e com quantos jogadores, e considerando os espaços interiores, os canais entre atletas, costas da primeira linha, costas da segunda linha, lado da primeira linha, lado da segunda linha, quais e quantos atletas eu quero que ocupe cada zona e se eu vou ter mecanismos de troca entre eles ou não. Então, isso é como eu enxergo que você monta um ataque. E claro que se o oponente
tanto por característica de atleta. Às vezes um 4-4-2 com um atleta defendendo pelo lado e você troca o atleta, é totalmente diferente do jeito que o sistema defende, né? Porque ele, às vezes, tem um mecanismo de salto diferente, às vezes ele não tem a força para recompor que o outro tem, enfim, às vezes o mesmo sistema é executado de formas diferentes. Se eu tenho um 4-4-2 cuja informação para os meus pontas é acompanhar o lateral até o final, versus outro 4-4-2 que o atleta recebe a informação puramente de fechar o centro, sem ter a preocupação de acompanhar, você está enfrentando o mesmo sistema, mas você está enfrentando uma situação diferente. Então, eu acho que o treinador que tem a capacidade de leitura dessas situações e consegue reagir não só ao longo da semana, mas também dentro do jogo de uma forma rápida e que consegue agir de uma forma que as soluções que ele consiga pensar não sejam, não vá de encontro à característica do atleta, eu acho que isso é importante, porque às vezes você conhece uma solução, mas aquela solução vai pedir para que o atleta faça uma coisa que ele não é confortável. E aí você precisa também avaliar, porque eu acho que você colocar o atleta em uma zona, em uma situação que potencializa a característica dele, é muito importante. Às vezes a gente vê um atleta que vai bem com aqui e não vai bem lá, e muitas vezes é a pura capacidade do treinador de potencializar uma certa movimentação dele ou não, né? Além de outros fatores, claro, como adaptação ao clube, adaptação ao clima, que às vezes isso também ocorre, mas a gente falando mais principalmente em termos táticos. Desculpa ter me alongado, eu espero que eu tenha respondido um pouquinho, mas é que aí as ideias vão surgindo ao longo da conversa também. Não, isso é muito legal, professor. E eu queria fechar o episódio, acho que tem uma coisa que você falou ali que me chamou a atenção, quando você disse que é um grupo que gosta muito de ver futebol, um grupo que está sempre vendo Série A, Série B. Eu lembro que aqui trabalhando ainda na época na Band, aqui no Rio Grande do Sul, eu convivi um pouco mais próximo com o Wendel, e ele sempre foi um cara que me pareceu muito ligado, né, no jogo, ele sempre um cara bastante questionador, e eu queria saber de você, porque você já passou aí por categorias inferiores, vem trabalhando já em diversos clubes, em diversas situações, se o jogador, entre aspas, do futuro, ou o jogador que está se sobressaindo hoje é esse, que está focado ele é mais do que o workaholic mesmo, ele é o cara que está pensando toda hora, está vendo o jogo, porque a impressão que passa é que às vezes o jogador ele chega em casa e ele quer desligar, né? Ele quer totalmente desligar do futebol e não está vendo outros jogos, possíveis adversários. Isso é um fato? Os jogadores diminuíram essa quantidade de jogo que eles estão vendo? O grupo do Cuiabá pode ser uma exceção? Como é que você vê essa questão do jogador às vezes desligar do futebol, ou tem aqueles que se sobressaem justamente por serem ainda mais ligados ao futebol até quando saem do treinamento? É uma questão interessante. Eu acho que sempre que a gente puder potencializar a paixão pelo jogo nos atletas, relembrar o espírito amador deles, isso muito provavelmente vai traduzir em um rendimento maior dentro de campo, né? O atleta vai conseguir, claro, com todo o entendimento do profissionalismo e da responsabilidade, do que engloba o jogo nesse nível, quando ele conseguir trazer o espírito amador de competição, do jogo, da vontade de vencer, isso aí vai conseguir fazer com que ele apresente seu melhor futebol. Só que eu acho que tem pessoas que expressam essa paixão de diferentes maneiras. Tem alguns atletas, muitas vezes nós treinadores gostamos de estruturas rígidas. Eu era assim e consegui me adaptar ao longo do tempo. Gostamos de estruturas rígidas, de ver uma equipe simétrica e ser muito bem organizada dentro de campo. E muitas vezes você percebe que você quer um atleta que desde o aquecimento já esteja certo, feito um robozinho, mas depois, ao mesmo tempo, quando ele não dribla dentro de campo, ele não tem uma solução inventiva, você cobra a criatividade dele. Para o atleta expressar a criatividade dentro de campo, você precisa entender o atleta como um ser humano, e muitas vezes essa criatividade vem de um momento em que ele está se desligando do futebol e está sozinho com a família, e ele consegue pensar em outras coisas. Temos alguns atletas aqui no elenco que gostam de jogar videogame, de repente são algumas situações que para eles também é um estímulo cognitivo interessante, também é uma situação em que às vezes está desenvolvendo para eles a relação interpessoal entre os próprios atletas ali, eles estão se entrosando ali numa coisa que parece que não é do futebol, mas que acaba ajudando dentro de campo.
E tem outros atletas que eu acho que é importante que o grupo tenha esses atletas, e aqui nós temos um que você mencionou, que é o Wendel, mas só para não dizer o setor inteiro, hoje a nossa defesa titular inteira, que vem sendo de Wendel, Paulão, Marlon, João Lucas e Walter, para não citar diversos outros atletas do elenco, mas para citar esses 4, esses 5, são todos atletas com um entendimento cognitivo do jogo muito alto. Então, são 5 treinadores dentro de campo. Então, às vezes, são próprias situações que o treinador não identificou e eles mesmos conseguem ajustar. Hoje, durante o treino, algumas situações que o Paulão comentou, eu aprendo com eles todos os dias. A gente também, às vezes, tem a responsabilidade de transmitir conhecimento para eles, mas a gente também acaba aprendendo com eles. Teve uma situação específica que o Jorginho foi e conversou com eles, e aí essa situação da descoberta guiada, né, que quando a solução vem dos atletas, ela é internalizada por eles mesmos de uma forma bem importante. Então, eu acho que eu falei isso aí para os atletas, eu lembro bem na preleção do meu primeiro jogo antes do Fluminense, que eu tinha um orgulho muito grande desse grupo, porque é um grupo que ama o futebol. Tem uma paixão pelo jogo mais exacerbada, de repente, do que em outros grupos que eu tinha trabalhado. Eu mantenho essa posição e acho que eu pedi para eles na época para trazer essa paixão dentro do jogo. Eu acho que isso é um dos fatores que tem ajudado. Nós temos atletas aqui, para você ter uma ideia, que já estão desde agora procurando entender os treinos ou pegar informações para que possam ser futuros treinadores no futuro. Eu acho que isso só pode ajudar, mas eu acho que a gente não pode esperar com que o atleta do futuro seja apenas dessa forma, porque o atleta também pode expressar sua criatividade de outra forma, e isso é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo e eu acho que é importante. E que legal a gente ouvir quem está dentro do campo e essa frase são 5 treinadores, a gente sabe que isso ajuda muito, bem como falou o professor Luiz Fernando Jubel, e tomara que a gente possa conversar mais em breve e a gente vai seguir acompanhando esse trabalho do Cuiabá na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas agora é hora das nossas dicas futeboleiras. A minha dica futeboleira essa semana é de um projeto que tem chamado a atenção, que é a mudança do perfil de contratações do Internacional. Eu quero destacar um texto da casa aqui do Douglas Batista, quando ele mostra que o Inter deixou de contratar jogadores um pouco mais experientes, mas está visando contratações de jogadores mais jovens, contratando aí agora mais recente o Kaique Rocha e também o Gustavo Maia, mas antes Palácios, Bruno Mendes e outros atletas. Tudo isso você confere lá no site, no futre.com.br. Gabriel, meu xará, qual é a tua dica futeboleira? Também vou fazer o jabá do site mesmo, então, aproveitar que, por total coincidência, ontem, quem está ouvindo na sexta-feira, saiu na terça-feira, um texto sobre o próprio Cuiabá, explicando um pouquinho, contando um pouco a história de recuperação do time no campeonato, explicando algumas mecânicas da equipe também. Pode ser um complemento legal para quem está ouvindo a gente aqui, ler. Claro que não dá para aprofundar como dá para aprofundar em 1 hora de podcast, mas acho que pode ser um complemento legal. Tomara que o Luiz tenha gostado. Se tiver alguma corneta também, é sempre bom pra gente aprender. Mas é isso, acho que é um complemento bacana para quem ouviu a gente. Para quem quiser, o texto vai estar na descrição aqui do vídeo, e aí, ou do áudio, aí você pega ali o link e já acompanha. Valeu, xará, até a próxima, que sejam muitas, né, já que foi a primeira que ele participou aqui com a gente. Professor Luiz Fernando Jubel, qual é a tua dica futeboleira para quem nos acompanhou hoje aqui no The Pitch Invaders? Boa pergunta, bacana. Vou pensar em algumas coisas. Eu gosto muito de acompanhar um site chamado Coach's Voice, que é um site que detalha características táticas, mesmo de gestão de treinadores que estão na ativa nos mais diversos mercados do mundo. Eu acho que para pessoas que estão no ramo atualmente na ativa, é interessante para você abrir os seus horizontes e ver outras aplicações de ideias, né? Isso aí eu acho bacana. Para pessoas que estão no mercado, e eu sei também que tem muitas pessoas que acompanham esse site, que são pessoas ali que ainda estão com aspiração de entrar dentro do mercado de trabalho.
eu acho que é uma das formas, não é a única, mas é uma das formas de capacitação, de você realmente ter um entendimento e você estimular a sua capacidade de leitura de jogo e de absorção de informação. Eu acho que hoje o treinador, nesse nível, é uma pessoa que precisa absorver um nível gigantesco de informação e em um curto espaço de tempo e tomada de decisão. Eu acho que, não só em termos táticos, mas eu acho que dentro dessa situação dos termos táticos, você estudar outros tipos de trabalho e entender que muitas vezes coisas que você nunca pensou que fosse possível são possíveis. Eu acho que isso facilita a sua leitura dentro de campo e amplia os seus horizontes e te auxilia a desenvolver o seu próprio método de trabalho. Isso é uma coisa que eu tenho orgulho, que eu sempre li treinadores, e aí você falou do Tuchel, eu tive o prazer de conhecê-lo em 2018, quando eu fui fazer um estágio no PSG, e uma das coisas que ele falou é legal você me fazer perguntas. Foi um cara fanático por futebol, igual nós três aqui, ficou conversando com uma pessoa que veio do Brasil, que ele nunca tinha visto antes, por quase 30 minutos lá no estacionamento do centro de treinamento do PSG na época, e uma das coisas que ele falou foi ok você me perguntar, mas não faça só porque você viu eu fazendo hoje um exercício. Saiba o porquê você está fazendo e desenvolva o seu próprio método de trabalho. Hoje eu tenho um método de trabalho meu, que é próprio, que eu acredito. Eu acho que isso é bacana para que cada pessoa desenvolva a sua capacidade de leitura de jogo. A segunda situação que eu vou recomendar, se é que vocês me permitem recomendar mais com certeza, é porque eu acho que o treinador hoje em dia, além do conhecimento de jogo, de treinamento, de tudo isso que engloba o jogo em si, ele precisa de uma capacidade de gestão muito grande. E tem um livro dos All Blacks que é muito interessante, que ele é um livro que detalha como o treinador lá, o Steve Hansen, foi criando uma cultura de autocobrança, uma cultura vencedora, e ele detalha algumas situações que eu acho são bem importantes, e que eu consegui tirar muito aprendizado desse livro, para que os atletas, para que você, enquanto treinador, tenha soluções para não só motivar os atletas, mas saber como gerar conflito, saber como criar na prática uma cultura vencedora. É algo que o Jorge tem conseguido fazer aqui interessante, os treinos sempre competitivos, os atletas querendo cada vez mais. Então, não só os ajustes táticos que nós conversamos aqui, mas a questão de você criar um ambiente, uma cultura vencedora dentro do clube, isso também é muito importante. Ele gosta de utilizar algumas frases em preleção, algumas dessas que a gente conversa, e ele acaba selecionando, vem desse livro, por exemplo. Então, também outro livro, até eu peço desculpa porque eu me esqueci o nome dele, mas é simples, é um livro que você consegue procurar no Google, é um livro que fala sobre essa... Se não me engano, em português é o 15 lições de liderança, eu acho. Né? Não sei se é o mesmo. Pode ser, mas pode ser. Eu vou deixar várias indicações ali, não achando, eu já deixo as indicações para quem estiver acompanhando. Eu tenho que ver aqui qual que é, mas ele é Legado, o nome dele é Legado. Legado, 15 lições sobre liderança, exatamente. É esse mesmo. E é bem legal. Eu acho que quem está querendo se formar para trabalhar como treinador precisa ter um entendimento, e é algo que eu desenvolvi ao longo da carreira, que a gente procura absorver muito rápido, muito conhecimento tático sobre treino, sobre 4-4-2, 4-5-2, blá, 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 mas que no final isso é muito importante, mas não é o fundamental. E que se você já iniciar a sua formação e tendo esse entendimento desde o início, você vai se tornar um profissional mais capacitado, mais rápido. Eu espero que você, professor, tenha gostado muito de estar aqui com a gente. A gente gostou muito desse papo, foi muito legal. Como a gente falou, né? A gente poderia falar 2-3 horas de futebol tranquilamente, mas, mais uma vez, sinta-se em casa e, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente.
Eu agradeço muito o convite, fico sempre à disposição de vocês aí, é o que você falou, passou essa hora aí voando, a gente vai falando aí até meia-noite, se deixar. Então, eu sou um cara que gosta, o pessoal que me conhece aqui sabe que eu gosto muito de conversar sobre futebol, ter essas resenhas aqui, bacana. Então, eu desejo sucesso para vocês aí na sequência desse projeto, vou estar sempre acompanhando, já costumava acompanhar. Às vezes nem sempre a gente tem possibilidade com a correria de jogos e tudo isso, mas sempre que possível eu procuro acompanhar e fico sempre à disposição aí e que a gente consiga fazer aqui no Cuiabá um segundo turno ainda melhor que o primeiro e atingir o objetivo que é a permanência, que eu acho que vai ser muito importante também para que todo o estado do Mato Grosso aqui tenha um clube representando a região, que também é uma região importante do Brasil. Eu acho que isso aí é legal, ter uma variabilidade também. Então, sucesso, obrigado, fico sempre à disposição aí e parabéns pelo projeto de vocês. Futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais este TPI. Nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima. The Pitch Invaders. Futuri apresentou The Pitch Invaders.